Fala galera, beleza? Pessoal, professor Rodolfo Gracioli. Tô passando aqui nesse vídeo, serei rápido e breve para comentar algumas das últimas provas. Eu acabei fazendo comentários aí individuais com alguns alunos que me procuraram. Fiz alguns comentários pelo WhatsApp, por alguns grupos que eu tenho, né? O próprio pessoal aí do Redazap muito curioso nessas temáticas. Mas para a gente sistematizar, para chegarmos juntos a essa análise, eu resolvi, nesse instante, preparar um vídeo falando de modo geral dessas abordagens das últimas temáticas de redação. Então nós vamos olhar aqui, né, para algumas provas que eu selecionei. A gente vai falar de FCC e Consulplan nesse instante. Essas bancas que geram uma ansiedade maior por parte dos candidatos, principalmente quando a gente fala aí da FCC, né? Então eu sei quantos alunos ficaram aí assustados com os temas do TST ou do TRF da 5ª região. Para isso eu separei esse comentário nosso nesse instante para a gente conseguir aí já desmistificar essa dificuldade que projetam na FCC e na Consulplan, que até chegou a pegar leve aí na prova do TRE do Rio. Tudo bem, gente? Então nós vamos trabalhar aqui com comentários com relação aos temas, lembra disso, a minha parte não envolve a questão estrutural, eu não tenho essa habilidade para falar de estrutura de texto, e a gente vai de fato encarar aí os comentários falando um pouquinho do conteúdo que esperava-se do candidato em cada uma das provas. Belezinha? Feito isso, lá vamos nós para o primeiro recorte. Selecionei aqui para vocês a prova de técnico judiciário, área administrativa do TST. Pessoal, antes de falar, né, dessa prova que deixou muita gente assustada, muito candidato aí apavorado, eu gostaria rapidamente de falar para vocês que essas últimas provas da FCC, elas vieram para fortalecer essa fala que eu já tenho apresentado ao longo dos cursos, que eu já venho destacando há algum tempo, de que a FCC ela começa na interpretação do texto motivador, do seu texto norteador, do texto que antecede o comando, e no caso a FCC nem trouxe comando em algumas dessas provas que eu vou mostrar. Dessas do TST não teve comando, né? Então eu tenho que compreender essa linha de raciocínio da temática que está ali no texto, né? Se eu não tenho habilidade para desenvolver uma análise, uma interpretação, certamente ali eu vou ter prejuízos já logo de cara, né? E isso também reforça a importância dessa preparação com relação ao conteúdo, gente. Você precisa de repertório para enfrentar os temas da FCC, né? Senão você não consegue. Tem uma prova aí que eu vou comentar já já, que até fala de cultura e preconceito, até traz ali, né, um comando. Mas eu preciso de repertório para conseguir articular as ideias. Isso que eu bato tanto na tecla, né? Então, repertoriado, você, candidato, você, meu aluno, vai ter condições de construir a sua linha de raciocínio, né? Então, esse é o compromisso maior. Tudo bem? Então, importante saber aí desse caráter interpretativo tão aguçado e tão importante para a FCC. Feito isso, vamos lá para a discussão, vamos lá para o teminha. Tá lá. Dada as múltiplas possibilidades de compartilhamento informacional entre diferentes pessoas oriundas de diferentes culturas e conhecedoras de diferentes áreas do saber, muito se fala sobre a formação de uma inteligência coletiva na rede. Galera, de modo simples, o que esse recorte inicial está dizendo? Está falando dessa interação que a internet permite, desse processo de construção de espaços coletivos, de encontros, né? Onde eu tenho muitas vezes uma ideia massificada, eu tenho ali um projeto, um ideário, né? Um espaço onde o intercâmbio e o trânsito de informações é muito grande. Até aí eu não tenho nenhuma problematização mais aguda, mais explícita por parte da banca. Eu tenho a banca fazendo o que eu, Rodolfo, chamo nas aulas de uma contextualização. Ela está falando de modo geral aí da temática, né? Para, de fato, colocar você, candidato, dentro da discussão que vem em seguida. Entretanto,
se o mundo virtual serve como mecanismo privilegiado de projeção do ser humano, tal qual um espelho, ele também virtualmente reflete os aspectos pouco promissores da realidade palpável. Agora pensa comigo, o que seriam aspectos pouco promissores da realidade palpável? Esse mesmo mundo real que apresenta uma série de conflitos, de desafios, de desafetos, de perseguição, de discriminação, de xenofobia, de intolerância, de ódio maximizado a cada instante, ele permite no ambiente virtual o seu escancarar. Então todos esses problemas do que o recorte chama de realidade palpável, do nosso mundo concreto, do nosso mundo tangível, ele também se encontra na dimensão virtual. Então, o próprio recorte ele nasce de um artigo que fala sobre o ódio disseminado pelas redes sociais. Então, se tivesse um comando, seria qual? A questão virtual e a animosidade do ser humano, o ódio dissipado pelas redes sociais. Então, percebem que não tenho o comando explícito, mas eu tenho um tema muito próximo de grande parte dos candidatos. Né? E é isso que eu quero que você compreenda. É isso que eu preciso que você entenda dentro dessa nossa análise temática, dentro dessa nossa discussão sobre temas de redação. Principalmente quando a gente fala de FCC, que vai chegar para você, vai apresentar para você na sua prova um recorte desse. Então, quando eu falei isso para os meus alunos, né, aqueles que já ansiosos me procuraram logo depois da prova, eles não acreditavam. Né? Muitos falaram, nossa, era mais fácil do que eu pensava. É mais fácil do que você pensa. Agora, o caminho, o treino para que você desenvolva essa análise é que acaba sendo levemente trabalhoso. Tudo bem? Feita essa compreensão, o que você poderia traçar dentro dessa análise, né, dentro dessa produção? Falar um pouquinho sobre a maneira como acontece a interação no âmbito virtual. Muitos acabam não entendendo que a vida virtual é uma extensão da realidade e que, enquanto extensão, tudo que eu faço lá eu sou o responsável. Eu tenho muitas vezes essa ideia de liberdade de expressão extrapolada no ambiente virtual, mas as pessoas acreditando que por meio de perfis fakes, por meio de perfis anônimos, elas estão protegidas de qualquer forma de punição. É a ideia banal de que a internet é uma terra sem lei. Então a internet mostra muito dos problemas reais e ela potencializa, ela cria uma possibilidade vertiginosa de uma prática intolerante alcançar um grande número de indivíduos e ser assistida por uma série de outras pessoas. Eu certamente usaria, eu falo isso em quase todas as aulas, usaria Humberto Eco dentro dessa discussão, que disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Aquele indivíduo preconceituoso no passado, ele agiria dessa forma em um contexto, em uma dimensão. Hoje ele ganha as redes sociais e encontra tantas outras pessoas preconceituosas. Então, o dar voz ao imbecil é esse indivíduo que utiliza essa ferramenta de engajamento, de potencial acesso à informação para o mal. Certo? Então, um tema bastante legal, um tema que dialoga muito com o nosso cotidiano. É só a gente acompanhar aí o quanto de postagens ofensivas nós temos acompanhado nos últimos tempos e como isso tem se tornado uma dimensão comportamental esfacelada do ser humano. É uma terra, muitas vezes, um espaço que parece não ter regra, quando tem, e tem regras, inclusive, extremamente criteriosas. Tudo bem, galera? Então, lógico, aqui, nesse meu comentário, eu vou falar assim de modo geral, mas você teria que, para ter uma redação de peso, de impacto, você teria que escrever algo nesse sentido. Não daria aí para fugir dessa dimensão, não daria para se esquivar desse debate. Continuando, analista judiciário também do TST, área administrativa. Uma outra discussão, gostei muito desse estilo de prova TST. Gostei muito do que a FCC fez aí, desse jogo com uma necessidade de interpretação e, ao mesmo tempo, um viés aí para os temas
extremamente articulados com a realidade. Nesse ela fala, a ameaça atual não é a passividade, mas a pseudoatividade, o impulso de participar, de mascarar a nulidade do que está ocorrendo. As pessoas intervêm o tempo todo, acadêmicos participam de debates sem sentido e assim por diante, enquanto o que é verdadeiramente difícil é dar um passo atrás, excluir-se de tudo isso. Os que estão no poder, com frequência, preferem até mesmo uma participação crítica, o intercâmbio de qualquer tipo, ao silêncio. Então eles preferem isso ao silêncio, apenas a fim de nos envolver num diálogo para garantir que a nossa perigosa passividade seja rompida. Galera, temão, temaço, né? Porque o que a banca está dizendo com esse tema? Ela está falando do que eu comento em aula sempre, que é esse falso ativismo. Né? Então, o indivíduo que se projeta, mais uma vez aqui a gente usa até o âmbito virtual, né? Na dimensão tecnológica ele é engajado, ele está inserido nos principais debates, ele se preocupa com os grandes conflitos da humanidade, mas na prática, na hora da sua ação, na hora do seu gesto ali, nessa nossa realidade concreta, ele não se vê dessa forma. Então, é uma ideia que não converge, que não há um alinhamento entre a vida virtual e o mundo real. E aqui eu usaria certamente uma certa análise voltada para a demagogia daqueles que estão no poder, e aqui eu trataria a questão política, para falar como muitas vezes a gente acompanha indivíduos altamente preocupados com questões, mas aquilo, na verdade, é um modelo. Aquilo vem por detrás de um marketing, né, que vai controlar aqueles indivíduos que estão sob o comando destes. Né? Então, é a ideia de que eu me demonstro preocupado com saúde, com educação, com segurança, com transporte, com lazer. Eu discurso nesse sentido. Mas, na verdade, isso não tem uma finalidade. Mas, de modo geral, eu consigo controlar os anseios. Então, está muito dentro dessa linha de demagogia, de retórica, nessa série de promessas que são estabelecidas no campo político. Então, certamente, uma discussão que daria aí, né, margem para você traçar essa análise. E falar de pseudoatividade, dessa falsação, né, falar muito de um modelo de vida onde as pessoas acabam se portando dessa forma por conta do sistema, né? Ele até fala aqui debates entre acadêmicos. A gente vê muitas vezes a universidade como uma ilha da fantasia. Né? Lá as discussões são as mais embasadas possíveis, partem de concepções ideológicas variadas, há um confronto muitas vezes de grandes teóricos, de linhas de raciocínio que se demonstram opostas na explicação de acontecimentos, de situações, de tensões sociais, mas na prática aquilo fomenta um mero, um movimento que se autoalimenta no campo teórico. Na prática a gente não percebe ações efetivas. Então há de fato esse abismo entre a teoria e a prática. Tudo bem, galera? Então, um tema também de interpretação, um tema também sutil, a partir do momento que você entendesse ele. Aqui, TST, a banca, nesse caso, para esse cargo, ela deu uma modificada, né, se comparado aí aos outros dois temas. Para uns é especialidade taquigrafia, na lista judiciária taquigrafia. Para uns, a apropriação cultural ocorre quando o mercado, por exemplo, dissocia elementos de uma cultura minoritária e os comercializa a respeito dessa mesma cultura, ou até mesmo promovendo seu apagamento. Já outros a consideram, de modo mais geral, mas também negativo, com o uso de elementos típicos de determinada cultura por pessoas pertencentes a um grupo diferente. Com base no texto exposto, desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre as possíveis relações entre cultura e preconceito. Bom, aqui nós temos uma discussão também muito saudável, né? Essa tem sido uma discussão que eu tenho colocado em todos os cursos, está no meu livro de temas de redação, um debate sobre a apropriação cultural, mas para falar um pouquinho sobre essa lógica que a gente acompanha hoje,
de mercantilização de acessórios, onde eu esvazio o sentido daquilo, né, principalmente falando sobre a indústria da moda. E falar sobre cultura é falar sobre o intercâmbio nesse espaço diversificado, choque de culturas, estranhamento cultural. Aqui, percebam que esse recorte, ele é o movimento inicial para você tratar cultura e preconceito, né, que é o que a banca quer que você fale. Né? Então, obviamente que eu percorreria essa análise, aí isso é lógico, né, tem também o seu tom pessoal, para falar que muitas vezes esses processos de apropriação cultural que desfiguram, que banalizam uma cultura no seu aspecto religioso, identitário e etc., acabam colaborando para uma sustentação de um modelo de sociedade preconceituosa. Eu falaria de etnocentrismo, de relativismo, dois conceitos que eu explico sempre nas minhas aulas, e que se a temática estiver relacionada à cultura, essa está diretamente conectada, não tem conceito melhor para você usar. Essa sociedade etnocêntrica, que entende a sua cultura como a correta, a padrão, a certa, né, a normal e, consequentemente, a superior, e não valida o que é diferente. Então, o olhar etnocêntrico ele dá origem a uma prática preconceituosa. E nesse âmbito de choque cultural, isso é muito vivo. Né? E quando eu me aproprio de um elemento com fins de mercantilização, eu crio um cenário não de problematização, não de equação das diferenças, mas pelo contrário, um cenário de tensões. Né? Eu desfiguro aquilo. E nessa leva democrática de resistência, eu posso ter uma reação a esse fato. Então, falar de cultura e preconceito é tratar aqui de várias ramificações possíveis. É falar de intolerância, é falar de ódio, é falar de uma sociedade que não pratica alteridade, que não alimenta a empatia. Tudo isso, galera, é muito dessa discussão, é muito desse tema. Tudo bem, gente? Então, mais uma vez, um tema da FCC dentro dessa abstração, até que mais objetivo, porque ela trouxe o rumo para você. Mas segue essa linha de raciocínio, né? Não é nada tão simplista assim. Né? Pelo contrário, são abordagens extremamente permissivas. Fechou? Feito isso, vamos para a prova do TRF da 5ª região, que também trouxe aí uma série de mensagens nos últimos tempos, né? O pessoal desesperado, professor, me ajuda, o que é isso? O que aconteceu, professor? O que eu tinha que escrever aqui? E realmente, aqui, agora oferecendo para vocês uma visão pessoal da coisa, eu, Rodolfo, acredito que as temáticas do TRF da 5ª região, elas eram mais exigentes depois da interpretação do que do TST. Né? Então eu vejo dessa forma, entendendo que falar de ódio nas redes sociais e dessa pseudo-atividade, desse falso ativismo, desse engajamento muitas vezes irreal, é bem mais fácil do que chegar a um caminho único para esses temas que a gente vai ver agora, certo? Então concordo com os alunos que a FCC teve a mão pesada no TRF da 5ª região. Mas ainda assim, nada absurdo, nada fora do que a FCC costuma ser. E quem estuda temas de redação já há algum tempo sabe disso, né? Sabe desse perfil da banca. Então vamos lá. Heróis, mitos, músicas, roupas típicas e outras tradições nacionais que confirmam a naturalidade histórica e definem os valores e as normas de comportamento características dos indivíduos nas nações são, na verdade, invenções do período moderno, que se fazem e se refazem desde então. Galera, de modo bem simples, o que a banca está falando? Dessa construção da cultura, dessa dimensão relacionada à cultura, só que numa perspectiva de construção e reconstrução. Então não é um modelo estável. Essa lógica de tradições, esse ambiente que se valida nas crenças, nos valores, nas vestimentas, nos próprios ídolos, tudo isso caminha com um processo histórico. Então a banca aqui ela é bem racional no seu apontamento inicial com esse texto. O que ela abre enquanto uma análise maior é a segunda parte.
né, quando ela fala: imaginar a nação como algo positivo reforça a ideia de que o outro deve ser evitado enquanto ameaça a uma ordem estabelecida. Aqui, mais uma vez, o que eu, Rodolfo, usaria? Qual que seria a minha linha de raciocínio para esse tema? Eu ia falar dessa parte todo, né, que eu tanto falo nas minhas aulas, esse encontro das particularidades frente ao aspecto coletivo. Né? Então, viver em sociedade, pensar na construção histórico-social é pensar em interações em alguns momentos forçadas, interações que os indivíduos estabelecem porque eles vivem numa sociabilidade. Né? Ninguém aqui está isolado. Então, muitas vezes o outro ele é visto numa perspectiva pejorativa. Né? O que é outro é diferente, não necessariamente é aceito. E para isso, para a manutenção da ordem, para a harmonia do espaço coletivo, eu preciso compreender a existência desse outro. Né? A fala do outro enquanto ameaça é exatamente essa linha de raciocínio que potencializa a perseguição, a violência simbólica, os discursos de ódio. Porque o outro ele é entendido dessa forma. Então, uma sociedade justa, igualitária, pautada na moralidade, na integridade dos seus indivíduos, constrói um espaço onde o outro é diferente, mas há o relativismo. Eu consigo compreender essas particularidades. E não por conta de algo específico, ideologicamente, religiosamente, economicamente, politicamente, culturalmente, eu vou criar uma barreira. Então, texto formidável para a gente falar de um ambiente contemporâneo onde a desglobalização acontece. Eu vi muita gente falando: professor, eu poderia tratar da questão dos refugiados? Não tenha dúvidas que você poderia. Quem que é o outro aí? É o outro indivíduo que vem de uma outra localidade. Eu falo de um mundo xenofóbico hoje. Eu falo de um mundo que se fecha a partir de grandes muros. A ideia é que o muro estabelece uma barreira, um obstáculo físico. Então, fantástica essa abordagem. Quem caminhou por essa perspectiva mandou muito bem. Quem falou de preconceito, quem falou de diversidade, também mandou muito bem, porque o outro é o outro na sua variada segmentação. Posso falar da questão sexual? Posso falar. Posso falar da questão religiosa? Posso falar. Então, é essa sacada que eu gostaria que vocês tivessem para a FCC. Não existe um gabarito, gente. Eu me assusto quando eu vejo o pessoal pós-prova falando que você tinha que falar isso. Não. Na FCC, não. Se for um CESP-NB que já traz os tópicos, sim, ainda eu concordo. Mas na FCC, se eu tomo um lado ou outro, são várias as arestas possíveis. Então, esse é o desenvolvimento automático de um aluno que entende a pegada FCC. Belezinha? Temaço. Achei lindo esse tema, mas mais trabalhoso na interpretação. Esse daqui, gente, técnico judiciário também do TRF da 5ª Região. Gostei muito, por quê? Porque ele é um tema também objetivo, Objetivo assim, na sua apresentação para o candidato. Então é um tema que dá essa permissão aí de você não se perder tanto. Então tá lá. Em comparação com outros países, o Brasil investe pouco em pesquisa. Mesmo assim, a ciência foi capaz de criar uma grande exportadora de aviões, transformar o país na maior potência agrícola mundial e inventar o bioetanol, contribuindo para o crescimento autônomo da sociedade e da economia brasileira. Ciência e investimento. Bom, racional, Um texto extremamente racional, falando, associando o desenvolvimento científico a esse progresso em variadas áreas. Então, o investimento realmente ele traz para a sociedade benefícios. Não tenho aí muito mistério para tratar nessa análise, nesse primeiro recorte. Aí eu vou para o segundo recorte. Para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, é necessário avançar nas relações entre universidades e empresas e apoiar maciçamente investimentos em pesquisa e inovação. O financiamento contínuo em montantes adequados é, portanto, indispensável. Perfeito! As ideias se conectam para você falar sobre ciência e desenvolvimento.
E por que as ideias se conectam? Porque você não pode escrever um texto apenas exaltando o processo científico e a evolução nos últimos anos dentro do Brasil, né? Que é o que está no primeiro patamar, aí, no primeiro recorte. Eu preciso falar da contribuição e dessa propulsão econômica de uma realidade onde se existe um investimento e como isso acaba sendo revertido para o próprio contexto territorial, para o próprio país. Né? Então, investir em educação, estreitar laços entre universidade, espaço privado, o setor empresarial brasileiro imenso, isso é fundamental. É fundamental para quê? Para que em um efeito cíclico, toda essa inovação, toda essa linha científica, que no Brasil já é imensa, já tem aí uma série de pesquisas inéditas, que tudo isso traga benefícios para a própria nação, para o próprio Brasil, certo? Então, eu não tenho como fugir, né? Inclusive, esse é um tema, né? Muitos alunos têm aquela dificuldade na hora que interpreta, na hora que faz a leitura ali do texto. Eu tenho que falar o que desse tema, né? Eu posso falar o contrário disso? E eu sempre falo que não é legal, né? É legal que você caminhe aí no sentido do examinador. Mas esse daqui não dá para você viajar, né? Não dá para você fugir dessa associação entre ciência e desenvolvimento. Você automaticamente teria, né, que desenvolver a sua produção de texto falando da importância desse financiamento, um financiamento coerente, coeso, para progresso da ciência nesse espaço. Né? O Brasil já mostra isso, o Brasil já tem muito disso, o Brasil já assiste essa evolução, mas a gente poderia hoje ocupar um PIB ainda mais elevado, um setor em expansão ainda maior, se esse progresso estivesse associado à nossa ciência. Tudo bem? Temão, né? Temão menos trabalhoso, né? Menos complicado, se é que a gente pode dizer assim. E para fechar aqui essa nossa conversa, eu trago para vocês uma discussão, talvez aí que causou espanto em alguns candidatos. Quem trabalhou comigo nos cursos sabe que a gente já fala disso há algum tempo, né? Me recordo até desde lá do TRE de São Paulo, eu venho falando dessa questão da tecnologia. Gente, coloquei aí numa nova edição do livro muito de tecnologia. Por quê? Porque nós temos isso como sendo algo inerente à nossa existência. Né? É intrínseco à nossa existência. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente tem que pensar na questão política e na participação. Né? Então, essa é a grande discussão hoje, a participação política via rede social. Como essa democracia digital, ela trouxe, né, uma nova forma da gente pensar, fazer política e atuar. Né? Atuar no sentido de exercício da cidadania. Então o tema de redação é um tema muito feliz, fiquei muito satisfeito com a Consulplan ao fazer essa abordagem. Ela traz um texto falando sobre o Dia Internacional da Democracia, depois um recorte do Estadão falando sobre a internet que conecta as pessoas, a internet que deixou de ser um local restrito, hoje a gente fala de democratização do acesso à internet, e traz ainda, né, um recorte de uma música que estabelece essa ideia de igualdade, de progresso, de caminho, né, de que você não deve esperar, mas sim fazer acontecer. Inclusive uma bela letra. E o recorte, democracia na era digital, transformação da sociedade a partir das ações reais de efetiva cidadania. Gente, o que eu tinha que falar aqui? Né? Qual é o objetivo de uma proposta como essa? Eu tenho que falar desse novo modelo, desse novo tipo de democracia existente. Né, dessa nova forma de engajamento dos indivíduos. Eu tenho que falar da participação via redes sociais, onde há um redimensionamento geográfico, uma nova definição das fronteiras, onde há novas formas de interação entre os indivíduos. O tempo foi redefinido, hoje tudo viraliza. Hoje as pessoas atuam, se engajam, defendem grupos minoritários, protestam, se tornam resistentes, criticam, estabelecem a sua voz ativa enquanto cidadãos no âmbito virtual. Então é uma nova forma de se encarar as redes sociais, por exemplo.
né? Nós nunca tivemos um peso tão grande das redes sociais nesse debate político, seja via memes, né, essa memetização da política, seja nos portais de transparência, né, na população que patrulha determinados indivíduos, esse patrulhamento constante. Né? Então eu tenho hoje uma expansão, né, incomensurável do processo de participação do cidadão perante o contexto em que ele vive. Então é de fato uma temática que para quem vai trabalhar no TRE tem que fazer sentido. Hoje a tecnologia criou ativistas virtuais. E tem a crítica, obviamente, os indivíduos que se portam de tal forma no ambiente virtual que na prática se desvirtuam. Mas aqui você deveria traçar essa contribuição, essa instrumentalização que a internet oferece para os indivíduos hoje no que diz respeito ao progresso, à participação, à ação e reação, né, dentro desse espaço brasileiro marcado por tensões no ambiente político. Usar a internet para o bem acaba sendo extremamente saudável. Galera, o que eu queria aqui com vocês, rapidamente, era só chegar, deixa eu só abrir aqui, era só chegar a essa nossa análise maior de temas aí que a gente teve como problemáticos nos últimos dias, mas que se a gente treina, a gente consegue. E como muitos alunos me pediram nos últimos tempos para falar um pouquinho do glossário, né? Esse é um fragmento aí que eu usei com o pessoal do Redazap, um projeto que acontece pelo WhatsApp. Mas a partir do momento que você tem um domínio de temas, né, a partir do momento que você tem conceitos, tem expressões, terminologias, tudo fica mais fácil. E o que é terminologia? Ter terminologias absorvidas? É saber falar um pouquinho e usar essas palavrinhas em variados contextos. Isso é muito rico para todas as bancas, mas para a FCC é fantástico. É algo que eu acredito muito, um glossário, um dicionário, em cada espaço eu chamo de um nome, né? Dependendo de onde eu estou. Mas enfim, é algo que eu acredito muito e acho que é realmente transformador para quem estuda para a FCC por conta da sua dificuldade. Tudo bem, galera? Então, fico aqui à disposição para que a gente continue avançando nessas discussões. Quem já está aí nos meus cursos, eu encontro vocês na próxima oportunidade. Vamos lá, vamos com tudo. Beijo, valeu!